Bem, amigos, estamos retomando aqui e continuando nosso simpósio sobre mito, cultura e psicanálise. Agora com a presença do professor Antônio Muniz de Rezende. Quero André, saudá-lo e dizer que é uma grande honra para nós estarmos com sua presença aqui, considerado um sábio ancião da psicanálise, doutor em filosofia, doutor em teologia, professor titular aposentado da Unicamp, um profundo estudioso de Bion e autor dos livros Bion e o Futuro da Psicanálise e a questão da verdade na investigação psicanalítica, entre outros. O professor Rezende é autor de mais de uma dezena de livros e sempre tem nos honrado com sua participação nos eventos do Cefas. Ele vem agora aqui apresentar a sua visão do mito e da psicanálise e desejo que ele tenha aí um bom aproveitamento. Passo a palavra a ele e o saldo e desejo que tenha aí um bom desenvolvimento. muito bom dia, Wagner. Eu também quero começar de maneira muito espontânea, cumprimentando vocês que tomaram a palavra antes de mim neste dia, nesta reunião promovida pelo Cefas. A começar pelo Dimitrios, que foi uma surpresa extremamente agradável para mim. Eu não o conhecia pessoalmente, mas fiquei muito feliz em saber que somos ou fomos colegas da Unicamp nos bons velhos tempos da minha parte. Também, da parte dele, me parece que ele pôde lembrar coisas muito significativas da sua vida, da sua juventude, e, mais do que isso, do ponto de vista pessoal, uma história da Terra, uma história da Grécia, uma história helênica. Em seguida, ao Térses. O Térses, para mim, não surpreende mais, porque nós já nos conhecemos há mais tempo e toda vez que ele me convida a participar de algum evento, de alguma promoção do Cefas, eu tenho feito com todo prazer e com muito, não só o prazer, com muito retorno. Eu tenho aprendido muito quando ouço hoje, por exemplo, o Dimitrios e o próprio Térses. E o meu agradecimento ao Wagner, que foi o interlocutor, né? e que a mim permitiu, desde o início, né? Eu vou simplesmente reler aqui o que ele escreveu. Né? O terceiro simpósio do Cefas aborda narrativas da mitologia grega, situando-se em sua simbologia e pertinência na vida contemporânea. Bom, o Wagner, esta sua frase motivou toda a minha programação pessoal. O projeto que eu fiz e mandei para você está inspirado nessa sua frase inicial. Portanto, além da minha admiração pessoal, o meu agradecimento. Bom, o tema geral, o título geral
da nossa reflexão ficou sendo a função do mito na psicanálise clínica. Um tema muito delicado, porque na sua abertura, na sua abrangência, há muita coisa implícita. E isso, por isso mesmo, vocês vão perceber que o meu cuidado inicial foi de restringir. Quero chamar bastante a atenção de vocês e, ao mesmo tempo, mostrar como, neste gesto restritivo, eu estou também exercendo uma função simbólica, no sentido de valorizar o aspecto mais importante da questão. Atenção! Qual é a restrição que eu estou me impondo, levando em conta o que foi dito na parte da manhã antes de mim? Por favor, prestem bem atenção no título. Da Grécia para o Brasil com a ajuda de Bion, o mito da cultura brasileira. Eu pensei muito e precisei ter muita coragem, mas eu tenho coragem em se tratando destes assuntos. Aliás, permitam-me valorizar a ênfase no engajamento pessoal, na inserção, na minha inserção, a tal ponto que eu vou fazer aqui algumas considerações que não estão nesse texto, mas que vocês vão não só me permitir, mas vocês vão poder acompanhar por um outro ângulo. Qual é o outro ângulo? O mito de Narciso tem uma conotação clínica importante, a saber, qual é o analista do Narciso. Eu vou repetir essa frase. O mito de Narciso, olha aqui de novo, não é? O meu trabalho supõe a função do mito na psicanálise clínica. Então, na psicanálise clínica, eu levanto uma primeira questão, dificuldade e desafio a respeito do analista de Narciso. E agora eu vou fazer uma coisa para a qual é preciso ter coragem. E daqui a pouco eu vou dizer que eu tenho essa coragem, que eu tive essa coragem, e vocês vão entender por quê. Qual é o narcisista em questão? Qual é o mito de Narciso em questão? Veja, vou repetir. Narciso ensimesmado diante do espelho. Qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é o contexto de Narciso? É que ele é prisioneiro de si mesmo. Narciso é prisioneiro de si mesmo. E para deixar de ser prisioneiro de si mesmo, ele precisa da ajuda de um bom analista. E eu diria, não qualquer. No contexto do mito de Narciso, também, mas principalmente no contexto da clínica psicanalítica, Narciso precisa de um bom analista
que pode ser apresentado como um velho sábio. Um velho sábio. Por quê? Agora eu vou entrar em pequenos detalhes de natureza clínica, envolvendo a minha própria situação. De que maneira? Não sei se vocês estão lembrados como é que eu apresentei, numa primeira amostra oral, o Wagner me pediu que falasse durante 3 minutos. E eu falei. Você está lembrado? Vocês estão lembrados? Mais ou menos assim. Eu sou um velho com 94 anos de idade. Morei na França, morei na Itália, morei na Bélgica, no Canadá, etc. O que eu estava fazendo nesse contexto? Eu estava, ao mesmo tempo, chamando a atenção sobre a minha contribuição, que eu estou valorizando, mas atenção, da Grécia para o Brasil, com a ajuda de Bion. Mais ou menos assim, eu reconheço que há uma autoimplicação da minha parte, mas que foi analisada com a ajuda de Bion. E isto que aconteceu comigo é também o que acontece na análise de todo narcisista. Quero valorizar muito essa parte. 1 século de vida e reflexão com a ajuda de Bion. Por que com a ajuda de Bion? Eu vou citar várias vezes, porque o título da minha palestra ficou Na Psicanálise Clínica. E na minha psicanálise, na minha situação de análise, eu acabei fazendo análise não com o Bion. Eu não tive esta chance, mas com psicanalistas, a começar por Dona Judite Teixeira de Carvalho Andreucci, que me ajudou a aproveitar a contribuição de Bion para a minha própria autoanálise. Atenção, mas eu quero valorizar também, no contexto de hoje, com vocês da Grécia e com os que nos estão ouvindo, eu vou dizer, com a ajuda da internet, quero valorizar também a diversidade dos contextos e da idade. Desculpem, é muito importante o que eu estou dizendo. Né? Aos 94, o meu médico, né, Dr. Walter Minicucci, que vai me ajudar a chegar aos 100 anos. Espero poder chegar. Espero poder chegar. Valorizando as etapas. Valorizando as etapas. E quais são essas etapas importantes desse ponto de vista? Eu vou primeiro mencionar os países. Eu nasci no Brasil. O mais importante ainda, eu nasci no Triângulo Mineiro, numa cidadezinha com um nome grego, ou melhor, num nome indígena, que é Tupã.
Tupaciguara. Tupaciguara. Que em Tupi-Guarani significa Tupã, Deus, Si, mãe, e Guara, terra. Terra da mãe de Deus. Eu nasci na terra da mãe. Então, no meu inconsciente religioso, atenção, eu estou tendo hoje a coragem de trazer para vocês aspectos da minha análise que nem todo mundo conhece ou de que nem todo mundo teve a chance de. Querem ver a minha palavra? Querem ver? Quando eu era pequenino, que nem sabia falar, minha mãe já me ensinava a Deus do céu. No meu inconsciente infantil religioso, há uma presença da minha mãe no nome da minha cidade, Tupaciguara. E, ao mesmo tempo, daí nasceu, eu quase diria, um itinerário, né? Eu quero valorizar muito para aqueles que não conhecem o meu itinerário, né? De Tupaciguara, eu fui para Uberaba com os padres dominicanos franceses. E aí se confirmou um passo cultural, uma medida cultural, né? Aos 12 anos, dos 12 aos 18 anos, eu fiz a minha formação, o ginásio e o clássico, com os padres dominicanos franceses em Uberaba, a tal ponto que, aos 14 anos, eu já falava francês. Por favor, me entendam. O que eu estou falando, o que eu estou tentando passar para vocês? Olha aqui o subtítulo: O mito da cultura brasileira. Daqui a pouco eu vou chegar a esse. Mas eu estou indo nessa direção, valorizando uma primeira etapa, que foi a língua francesa. E eu consigo dizer, e eu costumo dizer, que o francês é a minha segunda língua materna. A França, a minha segunda. Mas atenção, agora eu vou um pouco mais rápido para mostrar as etapas da França, do Brasil. Do Brasil eu fui para a França. Na França eu fiz a filosofia. Da França eu fui para Roma, fiz a teologia e defendi um doutorado em Roma. De lá voltei, em seguida fui para a Bélgica, etc. Fiz um doutorado em filosofia na Bélgica. Fui para o Canadá. Atenção, eu vou valorizar aqui, olha aqui, da Grécia para o Brasil, com a ajuda de Bion, o mito da cultura brasileira. Culturas eu conheci durante a minha vida, e não ainda durante a velhice, a cultura brasileira, a cultura francesa, a cultura romana, a cultura bélica da Bélgica, a cultura do Canadá francês, e voltei ao Brasil. Atenção. Olha, eu estou sentindo que eu preciso ir mais depressa nesses assuntos, porque eles são muito vastos e muito ricos. Eu voltei do Canadá em francês para a Unicamp em 1975.
Na Unicamp, eu fui diretor da Faculdade de Educação e lá, entre outras coisas, eu publiquei este livro que eu queria comentar com vocês. Eu ainda estou no primeiro item, né? Passando para o segundo. Atenção, vejam esse título: Crise cultural e subdesenvolvimento brasileiro. Antônio Muniz Rezende. Veja, primeiro parágrafo: um século de vida e de reflexão com a ajuda de Bion. Parágrafo seguinte: crise cultural e subdesenvolvimento brasileiro. Antes de falar do subdesenvolvimento brasileiro, eu quero renovar a qualidade da ajuda que Bion me deu, me permitindo fazer uma análise, uma autoanálise nessas alturas da vida, né? A função do mito na psicanálise clínica. Pois bem, Bion, por que Bion? Olha, nós vamos chegar em Bion com uma problemática muito parecida. Eu não vou hesitar em dizer uma coisa que eu acho extremamente importante. Eu nasci como psicanalista freudiano, como todos. Passei para Lacan, porque eu morei na França e cheguei a conhecer Lacan, assisti aulas do Lacan, eu e minha mulher. Depois, aqui no Brasil e na sociedade, eu me filiei à escola inglesa, a começar por Melanie Klein, Winnicott, mas dei preferência a Bion. Por quê? Porque ele também tem uma história, vamos dizer assim, intercultural. Bion nasceu na Índia. Bion nasceu na Índia. Até os 8 anos, a infância de Bion foi na Índia. E lá ele teve uma babá, que ele chamava de Aya, que ensinou os principais mitos da cultura hindu. Atenção, eu estou valorizando o aprendizado de mito na infância. E depois, eu vou dizer, até o fim da vida, o Bion soube lidar com essas diferenças importantes. Deixe-me valorizar aqui um século de vida e de reflexão com a ajuda de Bion. E o Bion teve uma história de vida com várias etapas. Uma primeira etapa na Ásia, uma segunda etapa na Europa, na Inglaterra, e durante um período delicado, que foi o período da guerra. Depois, morou nos Estados Unidos, na América do Norte. Veio várias vezes à América do Sul, inclusive ao Brasil, a São Paulo. O que eu estou valorizando com isso? O Bion me ajudou a ir além de uma determinada cultura apenas. Desculpe, olha o título que eu estou querendo dar. Da Grécia para o Brasil, com a ajuda de Bion, o mito da cultura brasileira. Atenção, eu estou querendo valorizar ao máximo
esse aspecto múltiplo, mas para valorizar também o aspecto seguinte: crise cultural e subdesenvolvimento brasileiro. Eu estou atualmente, aos 94 anos, desculpe, eu quero fazer um pequeno comentário agora, delicado, eu vou fazer agora e no fim, e no meio e no fim. Quer dizer, a pandemia criou para todos nós um ambiente, como é que eu vou chamar, anticultural. Todas as culturas estão sendo questionadas. Todas. O denominador comum da pandemia é o questionamento. Atenção. Então, com isso, né, eu estou também valorizando este meu título, Crise Cultural e Subdesenvolvimento Brasileiro. Desculpem, eu sei que eu estou dando muita coisa de uma vez só, mas num determinado contexto. Num determinado contexto. Qual é o contexto? Veja aqui. Da Grécia para o Brasil com a ajuda de Bion, o mito da cultura brasileira. A cultura brasileira será um mito ou é uma realidade? E aqui é delicado, é muito delicado o que eu vou dizer, porque entra também um julgamento histórico, de natureza histórica. Meu Deus! Quando os portugueses descobriram o Brasil, só ao dizer essa palavra, eu lembro de Camões e os Lusíadas. Última flor, falando da língua portuguesa. As armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Tapuã. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar em engendrar. Camões estava consciente da grandeza da sua pretensão e da delicadeza do tema que ele... E eu sempre gosto de... Meu Deus! Falar da língua portuguesa, nem que seja citar um verso. Querem ver? Última flor do laço inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre cascalhos. Amo-te assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Os portugueses tinham consciência, ao mesmo tempo, da sua ousadia e da sua limitação. E quando vieram ao Brasil, oh, que coisa! E descobriram o Brasil e quiseram criar aqui, como os espanhóis no México, uma outra cultura, valorizando muito mais a cultura de origem, trouxeram a atenção. Meu Deus! Quando eu visitei a cidade do México, primeira vez,
o guarda que nos levou para visitar a Catedral do México. Essa catedral foi construída em cima do Palácio dos Aztecas. Um conflito de civilizações. Europeus, espanhóis, portugueses e, até um certo ponto, também os ingleses, conquistando, e sempre que eu digo isso, eu me lembro da nossa primeira viagem ao México. Como era bonito ver todas aquelas construções e, por outro lado, Machu Picchu. Embaixo, eles destruíam tudo e lá em cima sobrou. Pensa, crise cultural e subdesenvolvimento brasileiro. Quando eu escrevi esse livro, como diretor da Faculdade de Educação, eu aceitei um desafio extremamente sério. Quais são os sinais de subdesenvolvimento cultural no Brasil de hoje, neste estado, que é o estado de São Paulo, em Campinas? Eu não tive receio de apontar, e o professor Zeferino Vaz e alguns outros professores, na época, não estiveram tanto de acordo comigo, achando, atenção, que, apesar de tudo, os militares brasileiros estavam propondo uma solução para essa crise cultural. E eu disse ao contrário. A própria crise, desculpe aqui, eu sofro só de lembrar, a crise militar, a Revolução Militar no Brasil, foi um sinal de subdesenvolvimento cultural. Um sinal de Eu sei que muitos que estavam na área militar também investiram na área científica e quiseram ainda valorizar a Universidade de Brasília, a Universidade Brasileira, em nome... Bom, eu sei que eu estou, neste momento, indo um pouco, como é que eu diria? Não sei se além do que poderia ser, mas estou valorizando muito o aspecto histórico vivido por nós todos. E eu chego aqui a um aspecto extremamente delicado no meu plano, que é uma citação que eu fiz mais recentemente de Paulo Freire e o mito da cultura popular, por ocasião dos 100 anos de vida de Paulo Freire. Fizemos na Unicamp, fizemos na Unicamp e na Faculdade de Educação Especial uma comemoração dos 100 anos de Paulo, mas reconhecendo uma ambivalência, que eu aproveito para mencionar também aqui. É que, por um lado, o Paulo Freire é um promotor do desenvolvimento cultural popular e, por outro lado, é um exemplo do mito da cultura popular brasileira. A tal ponto que, mesmo hoje, ao citar o Paulo Freire, muita gente não sabe o que mesmo está sendo valorizado.
se a contribuição dele ou se a valorização que outros deram a ele. Por favor, eu vou voltar a este assunto, porque eu também participei da promoção que foi feita a favor do Paulo Freire. Paulo Freire e o mito da cultura popular. Atenção! Qual era a grande intuição? Qual foi a grande intuição do Paulo Freire? É que o povo não estava no nível de uma possível cultura desenvolvida. A começar, atenção, tão importante, pela alfabetização de adultos. Muita gente desvaloriza a contribuição de Paulo Freire porque ele começou pela alfabetização. Alfabetizar é uma maneira de promover a cultura popular. Sim, mas não basta. E aquilo que nós vimos com o próprio Paulo Freire, quando contratado aqui na Unicamp, é que ele próprio talvez não tenha sabido valorizar o nível da contribuição dele. O nível da principal contribuição do Paulo Freire foi no nível da população, e da população adulta, a tal ponto que, significativamente, ele também foi contratado pelas escolas do norte da África. O Paulo Freire encontrou como um denominador comum a África, as cidades da África e cidades brasileiras, a promoção do povo. Em outras palavras, Paulo Freire não é dado como exemplo de um cidadão desenvolvido como tal, mas como exemplo de um cidadão que promove uma população sem cultura. É muito delicado. Tudo bem? Bom, estou vendo o tempo passar aqui. Eu tenho muita coisa mais a dizer. Uma delas, a mais, é que o próprio Freud também esteve sensível a essa problemática. Por favor, o Wagner, Persis e Dimitrios, por favor, vamos relembrar o contexto sociocultural de Freud. Quando Freud foi para a Inglaterra, foi deixando a Alemanha e a Áustria, que estavam sendo ameaçadas de uma ocupação cultural pelos nazistas. Olha, sempre que eu estudo a história de Freud, eu acho importante retomar o aspecto cultural do nazismo. Há até alguns aspectos que não sei se são válidos, inclusive do ponto de vista, vamos dizer, religioso. Alguém teria dito que, né, o sepulcro de Cristo estaria na Alemanha. Até Cristo teria preferido ser alemão. É uma brincadeira histórica de mau gosto. Mas o Hitler, atenção, vamos falar aqui, né,
como é que é mesmo? Função do mito na psicanálise clínica. Como seria a psicanálise clínica de Freud, de Hitler, por Freud? Freud, em vez de fazer uma análise clínica impossível de Hitler, fugiu para a Inglaterra. Mas levou consigo, minha gente, levou consigo a motivação, não só no inconsciente. Isso é que eu gosto de valorizar. Aliás, eu escrevi um outro artigo sobre isso. E se nós puséssemos Freud no divã de Bio, como seria? E eu respondo, não precisou. O Freud fez uma autoanálise corajosa. E, do nosso ponto de vista, do tema do nosso encontro, do nosso ponto de vista, o principal artigo de Freud é mal-estar na civilização. Aliás, em alemão, ele falou mal-estar na cultura, porque civilização seria o reconhecimento de uma cultura desenvolvida. O Freud não reconheceu na Alemanha uma cultura desenvolvida. Não falou de civilização, falou de mal-estar na cultura. Mas na cultura que ameaçava de se alastrar pela Europa toda. Canática. E aqui, atenção, há um aspecto muito delicado, porque implica também na qualidade, digamos, de uma análise histórica brasileira. Mas eu tenho coragem de fazer esse levantamento. Por quê? Porque eu sou contemporâneo de Getúlio Vargas. Eu nasci em 1928. Em 1930, começa o período do Getúlio Vargas, que vai, em seguida, até 1945, a Segunda Guerra Mundial. Gente, isso é muito sério do ponto de vista psicanalítico. Querem ver por quê? Porque o Hitler pretendia unir o que ele chamou o eixo. O eixo era, como é que é? Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Mas isso deu início, porque em seguida ele queria reunir a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, a Argentina, Brasil. Eu estou dizendo uma coisa muito séria do ponto de vista histórico. Mas, olha, querem ver o contrário disso? Em 1945, eu fiz o serviço militar. E uma das hipóteses era que os reservistas da época pudessem ser convocados para a guerra. Eu não fui, mas o meu primo foi. E ele chegou a ir para a Europa, atenção, para participar da guerra. De que lado? Gente, aí aqui está. Havia aqueles que eram favoráveis aos americanos, mas havia aqueles que eram favoráveis a Hitler e Mussolini. Hitler e Mussolini, Alemanha e Itália. E com a atenção. Eu estou falando uma coisa muito séria. E aí houve também aqui no Brasil um movimento contrário ao Getúlio, né?
posteriormente, né, Carlos Lacerda, entre outros, mas não sou Carlos Lacerda, querendo que o Getúlio deixasse o poder. Por quê? Aí está um motivo oculto que muita gente nega ou não tem coragem de dizer. É que Getúlio Vargas era potencialmente um aliado de Hitler. E quando o Juscelino... Olha, eu estou falando de coisas minhas. E quando o Juscelino mudou a capital do Brasil do Rio para Brasília, nós todos do interior de Minas entendemos perfeitamente. Porque os americanos chegaram a ameaçar uma invasão do Rio de Janeiro por motivos políticos ideológicos do Getúlio Vargas. Atenção, estou falando de coisas muito sérias. Freud e o mal-estar na civilização. Qual é o mal-estar de Freud? Eu já disse. Qual é o nosso mal-estar? É este. Desculpem, é impossível eu me pronunciar sem me deixar ver, sem me mostrar. Eu não fui getulista. Eu era, não só isso, mas agora eu posso continuar por outros motivos, não é? Desculpe, aqui na minha sequência, o número 4 é Por Esse Mundo Afora, autobiografia do Rezende. E eu escrevi a minha autobiografia. Então, por ocasião do mal-estar na civilização brasileira, eu me comprometi e tomei posição também do ponto de vista político. E eu era professor em Belo Horizonte em 64, 68. Meu Deus do céu! Maio, Revolução de Maio, na França. Revolução de Maio. Revolução no Brasil, 13 de dezembro de 1968, ato institucional número 5. E eu fui expulso, eu fui condenado e, para não ir para a prisão, fui embora do Brasil, 68, 69. E aí começou a segunda metade da minha vida. Não vou falar sobre isso, sobre a segunda metade. Mas vou valorizar de novo agora o meu encontro com Bion, tanto lá na França, tanto na Europa, como aqui no Brasil. Mas valorizando agora uma contribuição especial do Bion que coincidia com a minha, ou melhor, aspectos da minha vida que me permitiam reconhecer uma semelhança ou uma familiaridade com Bion. Quais? Eu tenho um doutorado em filosofia, um doutorado em teologia e uma formação em psicanálise. Atenção! O Bion também. O Bion estabelece, atenção, um diálogo da sua psicanálise com a filosofia, por um lado, e com a teologia mística, por outro lado. Atenção, talvez seja necessário ter uma informação suficiente
para reconhecer, no caso do Bion, essa contribuição que ele deu. Por exemplo, Bion cita Kant. Querem ver? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode suspeitar a nossa vã filosofia. Bion aceita as críticas de Kant, crítica à razão pura, crítica à razão prática, crítica ao entendimento. O Bion tem a coragem de dar continuidade às críticas que Kant fez à filosofia. E mais longe, o próprio Bion nos ensina, por assim dizer, uma nova lógica, né? Que é inseparável, por outro lado, do aspecto teológico ou místico da sua contribuição. Eu escrevi esse livro, tá vendo? A arte e a mística na expansão do universo mental segundo Bion. Meu Deus, eu gostaria de dar de presente a todos vocês um exemplar desse livro. Por quê? Porque Bion nos ajuda a nós, eu diria, como teólogos. Querem ver? Eu vou me permitir. Eu vou me permitir ler para vocês, né? E me distraíram. O que eu ia dizer? Bom, em todo caso, me fugiu aqui. Eu ia dar uma citação teológica do Bion. Aí ele diz assim: manter os terminais abertos para captar os sinais da realidade última, venham eles de onde vierem. Manter. E aqui, então, há uma coisa linda da parte de Bion e da parte dos leitores de Bion. Quais são, da minha parte, esses terminais? Quais são esses terminais, por um lado? E, por outro lado, quais são esses sinais possíveis? Gente, esta é uma das intuições mais bonitas de Bion, e onde ele também traz uma contribuição poética. Desculpe, eu vou me permitir aqui fazer uma leitura bioniana de um texto de um poeta mineiro, Chico. Querem ver? Prestem atenção. Os sinais percebidos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Estão percebendo aqui como se é uma construção do Chico Buarque. Desculpe, aqui é um aspecto meu pessoal. Talvez ele próprio não se lembre, mas eu conheci o Chico quando ele tinha 8 anos e os pais dele moravam em Roma e eu também. O Sérgio Buarque de Holanda era adido cultural brasileiro
e eu frequentava a casa deles. Então, eu fiquei amigo da família. Então, eu tenho prazer em citar de novo, né? Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico. Já deu? 50 minutos. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Meu filho está dizendo que meu tempo acabou, mas então eu quero valorizar aqui, neste caso, a leitura poética que o próprio que o Chico faz, né? Veja, mudança de nível e de verbo. O Bion fala, finalmente, o Bion fala de um outro mundo, mas ao qual nós pertencemos. Essa construção de que o Chico Buarque fala é também a construção a que o Bion nos convida. Então, eu vou terminar aqui agora com o próximo parágrafo. Querem ver o título? Bion, um verdadeiro sábio, que sabe que não sabe. Esta é uma das intuições mais delicadas de Bion. Digo, mais delicadas até para entender. E há duas maneiras de dizer isso. A primeira, citando o próprio Bion na seguinte frase: ser é mais importante que conhecer. O importante não é conhecer, o importante é ser. E, em seguida, ser infinito, informe, inominável. Nós somos convidados por Bion a uma experiência que vai além, muito além da experiência propriamente cultural. É a experiência mística, com estas palavras: infinito, informe, inominável. E agora eu concluo. Hoje e amanhã, mito ou realidade? Então, eu escrevi um livro com Bion hoje. Com Bion hoje. Cadê o com Bion? Cadê? Com Bion hoje. Com Bion hoje. Ah, tá aqui. Gente, eu vou terminar assim. Olha, com Bion hoje. Não só agora aqui comigo, mas sim, olha, por favor, mande-me o endereço e eu vou mandar esse livro para vocês. É o meu presente para a biblioteca de todos vocês. Muito obrigado pela audiência e estou agora disposto a ouvir alguma pergunta, se for o caso. Professor Rezende, muito grato pela sua presença, pela sua apresentação. Quero, primeiramente, informá-lo que o nosso chat está bombando aqui de manifestações de alegria e contentamento e admiração pela sua presença, né? Dezenas de manifestações, seu fã-clube é grande. Então, muita gente admirada aí com a sua vitalidade, seus 94 anos. E temos aqui de pronto uma pergunta a respeito de como que o senhor vê
a questão da saúde mental nesse momento aparentemente pós-pandemia? Como lidar, como trabalhar com essa questão, o que está acontecendo com a saúde mental da humanidade nessa circunstância da pandemia? Olha, Wagner, essa é uma pergunta extremamente delicada e eu vou dar uma resposta também muito vivida. A primeira resposta é de que maneira nós estamos respondendo à pandemia. Minha mulher está aqui ao meu lado, eu estou aqui, nós estamos atendendo online, estamos atendendo. Minha mulher mais do que eu. E até eu vou fazer uma propaganda, né? Ela tem recebido vários pedidos de análise do exterior. Ela está com pacientes nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha. Por quê? Porque a pandemia é geral. A pandemia não tem nação. Olha, meu Deus, atenção, eu dei uma resposta, atenção, adjetivante. Não é por esse motivo. Ela tem outros motivos para ter pacientes por esse mundo afora. Mas agora eu vou responder da minha parte. Eu, na minha idade, tenho tido dificuldade, sim, em atender online. Eu valorizo muito a presença emocional, a presença física e psíquica, e nem todo mundo consegue fazer isso. Mas a sua pergunta, Wagner, a pergunta dessa pessoa, eu diria, é um desafio. Eu vou dar um outro contexto, o contexto de Freud. Qual foi a resposta de Freud? Ele foi para a Inglaterra. E há esqueci como é que fala? Uma entrevista dele com um paciente que, se não me engano, era amigo do Nietzsche. Então, tem uma conversa desse amigo do Nietzsche com o Freud e há um contexto cultural diferente. Olha, gostei. Agora eu lembrei desse. Né? Quer dizer, o Freud e o Nietzsche estavam em contextos culturais diferentes e, no entanto, agora, atenção, por favor, anotem, Quando Nietzsche Chorou. É um livro e um filme a respeito desse assunto. Viu? Não estou contente com a minha resposta, mas a minha mulher está aqui ao lado, lembrando que o isolamento é um aspecto como é que fala? É um aspecto como é que fala? Do cuidado, da cura. Né? Então, nós temos que tomar. Mas não sei por que eu estou pensando de novo na guerra. Muito poucos são aqueles que comigo viveram, nem que seja uma situação de guerra. Querem ver? Eu fui para a França em 1968. 1968? Não, desculpa, 48. 48 foi o pós-guerra. A guerra terminou na França, aliás, na Europa, em 45. E sabe qual é a lembrança que todos os franceses tinham do fim da guerra? O exército alemão desfilando em frente ao Arco do Triunfo.
Olha o paradoxo. Arco do Triunfo francês, exército nazista desfilando. Que humilhação. Não é? Agora estamos saindo de uma guerra com o vírus. E agora nós estamos saindo também de uma guerra contra o vírus. Obrigado. Olha, me ajude a responder aí quem fez a pergunta. O que mesmo você queria saber? Caso a pessoa volte a manifestar aqui, que as perguntas estão vindo por escrito. Ótimo. Se ela acha necessário esclarecer algo mais, a gente aguarda a manifestação. Tá ótimo. Uma outra questão que tem, professor, é relacionado a um realce que o senhor deu na sua fala com relação à ajuda de Bion nos seus processos pessoais. Muito bem. Então, há um pedido para o senhor realçar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse aspecto da ajuda que cada um pode receber nos seus processos, que cada um pode receber nas suas etapas de desenvolvimento, que, inclusive, é um outro aspecto bastante ressaltado, a valorização que o senhor deu às etapas, que cada um cumpre. Então, o que o senhor pode desenvolver nisso? Atenção. A primeira resposta importante é esse livro aqui, ó. Bion e o futuro da psicanálise. Expansão do universo mental. Desculpem, não é propaganda minha, é propaganda do Bion. Eu sou um propagandista do Bion. Por quê? Porque eu tive a sorte de fazer a experiência clínica e também uma experiência, vamos dizer assim, de estudioso. Eu pesquisei. Desculpem. Por favor, valorizem o meu trabalho. Eu pesquisei durante 40 anos a obra de Bion e estou com mais um livro aqui dele. Estou com a tradução francesa, Uma Memória do Futuro. Atenção, eu estou com a tradução francesa porque, para ler em inglês, é preciso ter maiores conhecimentos para poder perceber a piada. Olha aí, é um aspecto delicado. Para entender piada, você tem que entender bem a língua. Se você não conhece bem a língua, você não entende a piada, né? Então, eu entendo melhor as piadas em francês do que as piadas em inglês. Entenderam isso? Então, por favor, são 3 livros do Bion, chamado, como é que é mesmo? A Trilogia Fantástica. Trilogia Fantástica. É onde ele brinca consigo mesmo. Meu Deus, quem é capaz de fazer isso? Ele brinca com o seu próprio inconsciente. Ele brinca com o seu próprio inconsciente, seu consciente, sua liberdade de associação, seu superego. Gente, eu não conheço outro psicanalista que faça isso. Com o mesmo bom humor e a mesma inteligência. Aliás, agora que eu usei essas 2 palavras, eu vou me permitir, viu, Wagner, lembrar um aspecto que eu podia ter valorizado mais, que é a questão do símbolo.
símbolo por um lado, personalidade por outro. E essas duas coisas juntas, uma concepção simbólica da personalidade. Meu Deus! Né? Então, é de uma riqueza extraordinária. Né? Então, desculpe, eu vou brincar com você agora. Você sorriu. Como o seu sorriso é inteligente, Wagner. Eu sou capaz de perceber a sua inteligência no momento desse seu sorriso. Mas sou capaz de perceber que você ficou sério quando eu fiz essa brincadeira. Então, você é uma pessoa capaz de simbolização. Né? Você percebe o sentido do riso, o sentido da piada, mas também o sentido do sério, etc. Viu? Obrigado. Viu? Professor, eu estou querendo aproveitar isso, né, que o senhor, de alguma forma, está me interpretando pela tela. Ótimo. A pessoa que havia feito a pergunta antes, a respeito da questão da pandemia online, ela complementou e desenvolveu um pouco mais a pergunta. E ela quer saber do senhor como que é o seu pensamento a respeito da relação com o paciente via tela, diferentemente do setting analítico, que é presencial, as pessoas frente a frente, em que se pode ter uma observação mais inteira da pessoa. Sim. Então, como que o senhor lida e o que que o senhor propõe para isso? Desculpe, eu vou começar com uma brincadeira. Eu começo pedindo o nome. Como é seu nome? Não diga não. Mas eu começo pedindo uma identificação. Aliás, de novo, na psicanálise de Bion, há dois conceitos que se complementam de maneira vital. O primeiro é símbolo, o segundo é personalidade. Sabe por quê? Estou até chegando mais perto. Porque é preciso não confundir personalidade e personagem. Vocês sabem qual é a diferença? Atenção. Olha, na resposta, eu fico sabendo se você é bioniano ou não. Na resposta é o seguinte: personagem é o papel do ator no teatro. O ator desempenha bem um papel daquela personagem. Mas personalidade é na vida. E não é um papel qualquer. É onde a pessoa assina o nome. Sou eu. Sou eu. Do corpo. Né? Atenção. A minha mulher está aqui ao lado me dizendo: a ausência do corpo é muito importante. E aí, então, vem esse desafio. Né? Você quadradinho com o rosto. E esse desafio que é o seguinte. Desculpe. Em que medida você está presente? Atenção. Opa, agora sim. De que maneira você está presente espiritualmente, independente dos recursos materiais? Desculpe aqui, a minha mulher está me ajudando muito rápido. É o seguinte: uma coisa, olha, eu vou lembrar 3 coisas mais importantes. A Dana Zohar fala de uma inteligência espiritual.
A Ari fala de uma inteligência artificial, tá? Uma inteligência artificial. E a mecânica fala de uma inteligência material. Atenção, eu quero valorizar muito a contribuição chama-se Dana Zohar, uma inteligência espiritual. Esse é o tema, entre aspas, que está nos desafiando agora. Por um lado, por causa da robotização, e, por outro lado, por causa do que poderia ser considerado, como é que eu vou dizer, pneumático, não é? Uma experiência pneumática. Existem, como é que eu vou dizer, existem alguns recursos. Agora, pois atenção, existem alguns recursos assim. Agora, todo mundo sentado, todo mundo com os braços no joelho, todo mundo fecha os olhos, todo mundo afasta o imaginário, não pense em nada. Sinta a presença do infinito. Meu Deus, os hindus... Atenção, desculpe, olha, obrigado por sua pergunta. Os hindus da Índia, portanto, onde o Bion nasceu, oferecem uma didática do espiritual. Isso se aprende, viu? E a robotização pode empobrecer. Tem uma coisa aqui que eu não sei onde é que está. Agora eu vou. Pode falar. Pronto, professor. Posso continuar? Pode continuar. Viu? Então, ótimo. Desculpe. Fique à Vocês estão vontade. vendo? Não, é o seguinte, por que Bion? Por muitos motivos, inclusive este. O Bion nos ensina, veja, olha, este livro. Este livro é uma primeira aproximação da mística bioniana. É uma primeira aproximação. Mas leiam Bion. Leiam Bion. Professor Rezende, Sim. eu estou querendo aproveitar alguns aspectos da sua fala com algumas perguntas colocadas aqui e quero colocar o seguinte, né? Há uma percepção, principalmente no caso do Cefas, que é uma escola de psicanálise, né, centrada no tripé psicanalítico, na psicanálise clássica, alguma coisa do contemporâneo. Então, existe uma percepção de busca de conhecimento nesses grandes autores. Isso. Agora, na fala do senhor, o senhor falou de inteligência espiritual, o senhor falou da mística indiana, né? O senhor falou de outras linhagens de conhecimento. O senhor, propriamente, é um teólogo, é um filósofo e é um psicanalista. Então, do alto da sua experiência, o que é que o senhor pode trazer para orientar a formação, o conhecimento de grande parte do seu público
de hoje, que são pessoas que estão num processo de formação psicanalítica. O que o senhor pode contribuir para a ampliação dessa percepção com relação ao conhecimento, que, como o senhor disse, só o racional não é suficiente? Sim. Veja, eu gostaria muito de dar uma resposta simples e única, mas não há. Não há uma resposta simples e única. Então, eu vou retomar, por exemplo, alguns aspectos. Você escolha os autores que você mais gosta. Escolha os autores que você ama, que você mais gosta. Então, eu vou me permitir, atenção, vou me permitir citar um autor que eu respeito, que eu gosto, que é meu colega, que é o Leonardo Boff. O Leonardo Boff é um autor que eu respeito e cuja leitura que ele faz da psicanálise também ajuda. Ele não é psicanalista, mas ele faz uma leitura que ajuda. Atenção, eu disse, eu tomei o cuidado de dizer que não era um motivo só. Análise pessoal. Não, atenção. A Sônia está me sugerindo aqui análise pessoal. Isso é indispensável. Em termos de experiência, é o primeiro passo. Onde a psicanálise é transmitida. É onde a psicanálise é vivida de maneira total, eu diria, com todas as consequências. E aí vem, não me perguntem, psicanálise, fazer uma psicanálise com quem? Aí é diferente. Nesse contexto do com quem fazer a psicanálise, tem aqui uma outra pergunta, uma questão. O senhor esteve falando do mito de Narciso, Sim. né? E a situação de a pessoa precisar de um bom analista, Muito bom. no caso daquele que é prisioneiro de si mesmo. Isso. E o senhor sugeriu um velho sábio. Isso. Então, uma coisa que é notável nos nossos tempos é que não há muitos velhos sábios andando pelo planeta atualmente. A gente Muito tem a bom. sorte de poder estar com a sua presença aqui hoje, compreendendo-o nessa categoria de um velho sábio. Mas quem não tem essa facilidade de acesso ao velho sábio, como é que faz com a sua própria questão de Narciso? Olha, eu vou dar uma resposta muito delicada. De fato, desculpe, há dois aspectos. Do ponto de vista, como é que se chama isso? Idade, há uma tendência em as pessoas viverem mais alguns anos. Não sei como é que é no passado, desculpe, não sei qual a experiência que teria sido no passado, mas eu vou brincar com as palavras. Meu avô morreu velho, coitado. Sabe com quantos anos? 64. Quando o meu avô morreu, 64 era muito tempo. Mas, por outro lado, minha irmã morreu com 83, 92. Minha irmã morreu com 92. Eu já passei dos 93. Bom, então há um fato
como é que chama isso? Demográfico. Atualmente há um fato demográfico, demografia. O número. Então, Nem todo velho é sábio. mas atenção, há uma tendência da humanidade de viver mais tempo, mas nem por isso todo sábio, todo velho é mais sábio. Daí, atenção, o Bion nos ajuda muito a analisar o sentido dessa palavra. Um velho sábio. Quais são os sinais de sabedoria do velho? E, por outro lado, quais são os sinais de mais idade do sábio? É belíssimo, desculpe, eu me comovo em falar assim, né? Desculpe, eu estou escrevendo. Eu posso mandar para você o primeiro capítulo. Agradeço. Chama-se Hoje Eu Sou Mais Velho que Bion. Hoje. Bion morreu com 82 anos. Eu estou com 94. Professor, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Sim. assim, né, que a gente está falando aqui a palavra velho, Isso. mas existe uma palavra que atualmente não se usa muito, que é o ancião. O né? ancião. O ancião, e o senhor está bem nessa categoria do ancião sábio, né? Por mais humilde que o senhor possa se mostrar e possa expressar, né? Não é pouco a sua obra, a sua realização, as suas autorias, mesmo com a ajuda de Bion. Né? Acredito que o senhor tenha mais de 50 anos de psicanálise, então isso é uma oportunidade rara para todos nós. Ô Wagner, antes de nos despedirmos, eu queria citar este volume, que é um dos últimos volumes da revista ID. E olha, o título é o título de vocês, A Odisseia, a Viagem de Ulisses. Muito importante esse título. E aqui eu falo bastante do mito de Odisseu, né? Com um detalhe que algumas pessoas ficaram surpresas, que eu falei sobre as ilhas gregas no dia de hoje. Muito importante esse assunto. Eu não vou falar sobre isso, mas dizer que hoje nós temos outros desafios. Eu vou citar só 2 para não perder a oportunidade. Qual é o primeiro desafio? Einstein. Por quê? Porque ele falou de um materialismo histórico dialético e falou da relatividade tempo-espaço. Meu Deus, isso não existia no tempo de Freud. Nós temos hoje assuntos que a própria ciência nos traz e que os antigos não tinham. Tá bom? Pode encerrar. Professor, antes de encerrar, eu estou querendo falar algo aqui para o público, que tem muitas manifestações no nosso chat a respeito do que o senhor falou do livro, né, de encaminhar seu livro à Biblioteca do Cefas, o senhor se dispor a alguma coisa, e existem muitas indagações de pessoas interessadas nos seus livros. Então, o que eu quero dizer
é que depois desse momento da palestra, depois desse momento do simpósio, eu vou entrar em contato com o senhor para a gente Ótimo. conversar melhor a respeito Sim. e a gente avaliar que possibilidades há das pessoas terem acesso. Tá, E mas, aí nós comunicamos aos inscritos o o Wagner, andamento disso. eu quero fazer um comentário Isso, muito importante sobre os meus livros. Todos eles foram cursos antes de serem publicados. Muita gente publica primeiro e depois dá o curso. Eu sempre dou o curso antes e gravo. Vocês vão perceber, as minhas falas são os meus textos são falados a tal ponto que, quando você lê, você tem a impressão de estar me ouvindo. E eu faço questão de manter esse estilo. Os meus livros todos foram escritos só depois de falar. perfeito. Isso significa que há uma prévia da leitura. Tá É um bom? diálogo. Obrigado. Perfeitamente, professor. Então é isto. E Agradeço até a muito sua presença, agradeço todo o apoio da sua família para essa atividade se concretizar, agradeço a Sônia, agradeço ao André. Para mim, mais uma vez, um prazer encontrá-lo. Encontro que a gente já vem tendo há mais de 20 anos, em muitas Isso. oportunidades. Sou grato mais uma vez por aceitar um convite meu e que nós possamos ter novas oportunidades. Então, me Obrigado. despeço do senhor, transmito inúmeras saudações que vieram ao senhor através do chat e, em nome do Cefas, também agradeço a sua participação. Muito Namastê. grato, um bom fim de semana para o Namastê. senhor e uma boa continuidade de vida, e vamos ver esses 100 anos aí que seu médico vai estar no empenho de auxiliar a chegar. Assim seja. Obrigado. Gravou?